Olá, muito boa noite para você que está aqui nas redes sociais da Folha de Barbacena, do Flagrantes BQ. Estamos iniciando neste momento a primeira entrevista da série de entrevistas da Folha de Barbacena e do Flagrantes BQ com os candidatos a prefeito de Barbacena. Hoje estamos recebendo o candidato do PT, professor Felipe, comigo aqui para poder fazer essa sabatina, bater esse papo junto com o candidato, Braulio Nogueira, do Flagrantes BQ. Obrigado pela vinda, viu, Braulio? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Jânio. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a Folha de Barbacena, mais uma vez, está promovendo as sabatinas, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Barbacena. A Folha de Barbacena e o Flagrantes BQ, mais uma vez, demonstrando o seu apreço pela democracia e, inclusive, para poder ajudar você a chegar no dia 6 de outubro, consciente do voto que você vai dar. Você sabendo de todas as propostas, você vai chegar lá e dar o seu voto. A gente tem agora um vídeo, a produção já está no ponto aí, a gente tem um vídeo falando um pouquinho, um editorial da Folha de Barbacena para poder falar um pouco sobre esse momento importante que a gente está vivendo no país, que é o momento pujante da nossa democracia. Pode soltar o vídeo aí, a gente volta já já. A Folha de Barbacena e o Flagrante BQ mais uma vez cumpre o seu papel com a democracia e abre os espaços para que os candidatos apresentem suas propostas e visão de cidade para os eleitores. Compromisso com as coberturas eleitorais tem se tornado uma marca destes veículos, que em 2020 fizeram juntos a maior cobertura eleitoral já realizada, inclusive antecipando o resultado antes mesmo do Tribunal Superior Eleitoral e informando a população com clareza e agilidade. Com as sabatinas, esperamos oferecer aos candidatos um espaço isento que preze pelo equilíbrio nas abordagens das três candidaturas. Eleições 2024. A democracia passa por aqui. Para poder debater ideias. A entrevista que a gente vai trazer aqui para vocês é baseada, basicamente é ótimo, né? É baseada no plano de governo que os candidatos propuseram. Então a gente vai falar sobre plano de governo. Primeiramente, quero agradecer, professor Felipe, por estar aqui com a gente para a gente poder conversar sobre o futuro de Barbacena. Caso você seja eleito, os próximos 4 anos você vai administrar, então a gente quer saber de você sobre esse futuro que você pretende implementar em Barbacena. Então seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior, Braulio, toda a equipe também do Flagrante BQ, do Folha de Barbacena. É um prazer estar aqui, é muito importante esse movimento que vocês fazem, porque é mais uma forma do eleitor, da eleitora, poder ouvir um pouquinho mais dos candidatos, poder ouvir um pouquinho mais das propostas e sempre contribui para a democracia no nosso município. Então, parabéns e obrigado pelo convite também. A gente é que agradece a sua vinda e essa entrevista terá a duração de 30 minutos. Começando, como a gente disse, a gente começou falando sobre a questão da... A gente quer conhecer as propostas. A gente eu li, ele leu o plano de governo de todos os candidatos. Primeira coisa que eu quero falar é sobre geração de empregos. Porque é o seguinte, eu sou pai de jovens, apesar dos cabelos brancos, eu vivo no meio dos jovens e isso é uma preocupação, parece que é a número 1 dos jovens, criação de empregos. Sim. Qual que a sua proposta de criação de empregos para Barbacena, fomentar essa questão de empregos, porque o que eu ouço muito é que Barbacena não tem bons empregos, não tem boas perspectivas, e aí o pessoal está indo embora. Verdade. A gente ouve muito que a saída de Barbacena é rodoviária, né? É uma expressão que a gente ouve de algumas pessoas, enfim. E é triste ouvir esse tipo de expressão porque mostra a falta de perspectiva, né? Especialmente para os jovens que buscam, às vezes, sua primeira oportunidade de emprego e chega lá na empresa, ela exige experiência, mas ninguém quer dar essa primeira experiência, então é triste ver isso. E da mesma forma que você, eu também com a minha barba branca já, também lido muito com jovens, afinal de contas sou professor de ensino médio. O que nós observamos em Barbacena? Entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, sempre aparece a promessa de uma grande empresa, né? Já teve pedra fundamental aí que se perdeu ao longo do tempo, enfim. Essa coisa de prometer trazer uma grande empresa não é do nosso feitio, por quê? Primeiro porque é uma coisa que foge da nossa alçada. É lógico que nós queremos construir um ambiente favorável para as empresas
para que seja atrativa para as empresas, mas principalmente favorecer as empresas que já estão na cidade, os comércios, pequenos e médios empreendedores, que são os principais empregadores, não só em Barbacena, em qualquer lugar no Brasil, né, os que mais empregam são os micro e pequenos empresários. Então a gente tem que reforçar as potencialidades que nós temos aqui em Barbacena. Barbacena é uma cidade polo na área de saúde, na área de educação, né? Nós temos aqui hospitais, nós temos aqui uma macro-região, né, que Barbacena atende, de 51 cidades. É uma cidade polo na área de educação, com o Instituto Federal, com a UENG, com universidades particulares. Então, assim, atrai muita gente para cá. E isso, obviamente, fortalece muito a rede de serviços também no município, né? O que a gente vê que às vezes falta e que eu acho que o município pode ser um meio de fomento para essa geração de empregos e renda, principalmente para os jovens. Primeiro ponto, nós entendemos que pode ser reforçada uma parceria com as instituições de ensino que nós temos aqui para programas de estágio. Então, com isso, nós utilizamos uma mão de obra qualificada, né, formada aqui nas nossas instituições de ensino, sem contar os cursos técnicos que também temos aqui, né, estava esquecendo. Mas utilizar a própria prefeitura como um grande local para que esses estágios sejam oferecidos, né? Seja na área do direito, por exemplo, dando ali assessoria jurídica para o setor jurídico da prefeitura e todos os setores que ali às vezes precisam desse auxílio, seja nas escolas, aqui nós temos curso de pedagogia, né? Tanto na instituição privada quanto também na UENG, nós temos aqui curso de educação física, então por que não utilizar essa mão de obra também nessas academias ao ar livre, por exemplo, para ali desenvolver atividades de esporte, de lazer. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos, né, na agronomia, para dar assessoria técnica para os nossos produtores, já que a gente tem uma zona rural tão forte. Então, essa é uma primeira ideia. Uma segunda ideia, e isso nós apresentamos enquanto vereador, um anteprojeto aqui, foi em 2021, mas infelizmente não tivemos resposta, nem que sim, nem que não, né? Eu digo que às vezes a falta de resposta é que incomoda. Mas seria da criação nós chamamos de Fundo Municipal de Empreendimento Coletivo. É uma ideia que existe em outras cidades aqui de Minas, foi em conversa com o deputado federal Reginaldo Lopes, ele foi um idealizador dessa proposta, que nós apresentamos, tivemos inclusive reunião com o Executivo Municipal para apresentar essa ideia, que seria um município atuando como uma incubadora de pequenos empreendimentos, né, de empreendimentos coletivos, principalmente voltado para a economia criativa, enfim, que o município seria, então, ele fomentaria esses novos empreendimentos e assim, obviamente, fazendo a riqueza girar no município e assim, aumentando, né, novos postos de emprego e tudo mais. E, óbvio, fortalecer as nossas potencialidades. Como eu disse, a gente tem uma zona rural riquíssima e um dos exemplos que até conversando com o deputado ele trouxe para nós, uma cidade do norte de Minas, agora me falha na memória qual cidade, mas e que lá uma cooperativa de produtores rurais, eles começaram a beneficiar produtos e assim agregar valor. E assim a economia do município começou a gerar de tal forma que aquele produto primário que eles vendiam, às vezes nas feiras livres ou no Ceasa, virou produto tipo exportação. E a gente tem aqui, vou pegar um exemplo que eu sempre tenho citado em outras entrevistas também. Barbacena é um dos maiores produtores de pêssego. Eles vendem o pêssego in natura. Por que não beneficiar, fazer geleia, compota, enfim, produtos derivados, né, desse produto in natura? Então são ideias que nós queremos implantar no município, caso assim a população queira, né? Caso nós tenhamos sucesso aí no pleito. Braulio. Então, Felipe, boa noite, né? Boa noite. Assim, eu tenho uma pergunta que assim, é da minha área, né? Uhum. Que eu sou advogado também, especialista em direito previdenciário. E assim, a reforma da Previdência em 2019, ela impôs aos municípios dos estados para fazerem as suas reformas dos seus sistemas, né, de previdência. Em Barbacena a gente tem um Simpas. Né? Tanto o governo anterior como o atual governo não fez essa reforma da Previdência. Você pretende abordar questões da reforma do Simpas e como que você pretende fazer isso? O Simpas, eu tenho repetido isso também todas as vezes que eu tenho sido abordado, é uma bomba relógio da forma como ele está hoje, né? Infelizmente, às vezes um remédio amargo tem que ser tomado. É ruim? É impopular? Tem que ser feito? Tem.
infelizmente. Tem que ser dialogado com os servidores? Claro, óbvio, evidente, porque não dá para fazer qualquer tipo de reforma, seja do Simpas, seja de estatuto, seja de plano de cargos e salários, sem discutir com a categoria que é diretamente afetada. Então, assim, qualquer alteração, e precisamos sim ter uma intervenção no Simpas, no sentido de tentar diminuir esse rombo que nós temos hoje. Eu sempre digo, né, quando a gente acompanha as prestações de conta quadrimestrais aí, ao longo dos últimos 5 anos, a gente dobrou, quando eu digo a gente, né, o município, dobrou praticamente o aporte para complementar a folha de pagamento. Nós tínhamos ali em 2019 um aporte de cerca de 28 milhões ano e hoje já bate na casa dos 60. Então, se continuar assim, se em 5 anos aumentou, vamos arredondar aí, 30 milhões, daqui a pouco Barbacena não vai ter dinheiro para investir em absolutamente nada, porque todo o recurso vai ficar ali comprometido. E aí a gente vai comprometer pagamento de benefícios, de aposentadorias, e não é justo com o trabalhador, com a trabalhadora que passou a vida inteira ali contribuindo, chegar na hora de poder descansar, poder ali aproveitar, né, a sua aposentadoria, ele não ter a garantia desse benefício. Você passando esses 4 anos na Câmara Municipal, né, teve acesso a muitos números vindos do Simpas. Dentro do seu planejamento, você já tem uma ideia do que precisa de fato ser feito ali dentro do Simpas ou precisa entrar para ver? É importante entrar para ter uma noção exata daquilo que está lá. A gente tem uma noção, às vezes, superficial, porque até nessas prestações de conta, elas são feitas ali o mínimo que a legislação exige. Então, ela não entra a fundo nesse nível de detalhamento. Sabemos que existe uma comissão que acompanha o Simpas, é necessário fazer ali aportes financeiros, e aí nós temos a proposta de utilizar alguns bens imóveis da prefeitura, né, leiloar, vender e aportar esse recurso para tentar sanear esse rombo que nós temos ali no Instituto nosso de Previdência. Mas é lógico que é preciso tomar mais pé da questão, e eu tenho certeza que, se nós tivermos sucesso aí no pleito, nós vamos, antes mesmo da posse, obviamente, durante a transição, nós já vamos procurar entender melhor essa situação para que nós possamos já dar um direcionamento. Porque isso tem que ser medidas têm que ser tomadas o mais rápido possível para não correr o risco de, em breve, a gente ter problemas aí no pagamento de aposentadorias e benefícios. Felipe, só um adendo aqui. Essa questão, você acha que enxugando a quantidade de contratados e fazendo concurso poderia resolver um pouco esse problema? Sem dúvida, porque aumenta o aporte, né, a entrada de recursos no Simples, né, porque você tem a contribuição patronal e a contribuição do servidor. Hoje nós temos uma inversão, né, no município hoje, são números públicos, nós temos mais contratados e comissionados do que efetivos. E isso fere até a própria Constituição, que fala que a entrada no serviço público ela deve ser por meio de concurso. Então é claro que antes da realização de um concurso é necessário sim uma reforma administrativa, tem sido falada por todos os candidatos, não é uma coisa que só nós estamos falando, para que seja feito um concurso que atenda de fato à necessidade do município, para que não sejam, para que no concurso não sejam ali admitidas pessoas que não vão ter efetivamente uma função ali no município e depois ficam em desvio de função, ficam onerando a folha de pagamento sem necessariamente dar essa retribuição para os pagadores de impostos, que sou eu, você, né, todo mundo que está nos assistindo, que merece ter o serviço público de qualidade. Então a gente precisa de uma máquina pública que seja eficiente. Ela não pode ser inchada, ela também não pode ser mínima, ela tem que ser eficiente, ela tem que ter o tamanho necessário para as políticas públicas. Daqui a pouco a gente vai tocar no assunto de reforma administrativa, que você tem falado muito, mas a questão é o seguinte: a equipe de jornalismo da Folha de Barbacena foi às ruas e pediu para que as pessoas gravassem perguntas para os candidatos, e a gente vai fazer isso agora. As perguntas estão aqui, são 6 perguntas. Peço que vocês sorteiem uma aqui para a gente. Vai lá. Opa, é uma só. Essa aqui caiu, então vou pegar essa aqui. Pode abrir aí, que aí vai ter o nome da pessoa que fez a pergunta. Tá, joia. Suspense. Eita. Rosiane. É a pergunta da Rosiane. Deixa eu só mostrar para a câmera aqui. A câmera está me mostrando aqui. O candidato, professor Felipe, é o primeiro da nossa série. Então, a gente pediu para que ele, ao chegasse,
assinasse o nosso papel aqui, porque para dar isonomia. Aqui está o nome, como vocês puderam ver, o nome das pessoas que fizeram as perguntas, está lacrado, tudo para manter a isonomia mesmo. Então ele assinou aqui para mostrar que não tem como mais a gente abrir isso aqui. Agora é só o candidato, na hora que fizer o sorteio, que vai poder abrir e sortear a pergunta. Já está no ponto aí? Pode soltar, por favor. Meu nome é Rosiane, eu moro no centro e eu gostaria de saber dos candidatos quais as propostas que eles têm para melhoria da saúde em nossa cidade. Esse é um tema que 100% das pessoas querem saber. Questão da saúde pública, porque é vida, né? É primordial. Sem saúde você não tem o resto, né? Não adianta. A primeira coisa que a gente precisa é de saúde para desenvolver todo o resto, né? Para trabalhar, para estudar, enfim. Bom, vamos lá. Óbvio, todo candidato que chegar aqui vai falar que saúde é prioridade e com a gente não é diferente. O que nós temos observado? Nós, andando pela cidade, temos ouvido muito ainda reclamações com relação à demora, principalmente na questão de exames, a falta de médico nas unidades básicas de saúde. Nós temos hoje o PSF, né, o Programa Saúde da Família, ele atende cerca de 67% da população. Então ainda é um percentual que deixa a desejar no nosso entendimento. Então, nós precisamos ampliar essas equipes de saúde da família. Nós colocamos isso no plano de governo. O aumento do horário de atendimento das unidades básicas de saúde, principalmente aos finais de semana, mas para isso aumentando as equipes, para que não sobrecarregar as equipes já existentes. Afinal de contas, a reclamação é de falta de médicos muitas vezes. Agenda fechada, né? Chega lá para marcar uma consulta, ele atende 5, 10 fichas no dia. Então, se já esgotarem aquelas 10 fichas, ele tem que voltar no outro dia. Então, são reclamações que nós temos ouvido, principalmente nesse período que nós andamos por toda a cidade, nós temos ouvido muito isso. Então, aumentar as equipes do Programa de Saúde da Família, para aumentar essa cobertura, nós queremos chegar a 100%, se possível for, né? É o sonho de todo mundo ter esse atendimento universalizado. Concluir as obras de unidades básicas de saúde que estão paralisadas, como, por exemplo, no Monte Mário, lá no Santa Luzia, nós temos obras paralisadas. Ampliar o número de unidades. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma unidade básica de saúde lá no Monte Mário, ela tem que se deslocar até o bairro dos Funcionários. Então, assim, se é uma pessoa que às vezes tem alguma dificuldade de locomoção, alguma comorbidade, algum tipo de dificuldade, é muito sofrido. Né? A região que eu moro, por exemplo, eu moro no bairro Boa Morte, perto ali da Igreja da Boa Morte. A minha unidade de referência é lá no bairro do Carmo. Então, uma pessoa que tem que se deslocar dali para lá, tudo bem, tem hospitais ali perto, mas a gente sabe que a atenção primária, ela deve ser na unidade básica de saúde justamente para não sobrecarregar os hospitais. Porque dependendo do problema que a pessoa tem, ela vai cair lá naquele protocolo verde, azul, vai ficar lá horas para ser atendida e às vezes uma coisa simples, né? Um curativo, ou sei lá, um medicamento, alguma coisa, né, de menor potencial, assim, chega lá no hospital vai ficar horas. E aí a gente vê aquelas filas no PA, aquelas pessoas esperando para ser atendidas, que é o grande mal da saúde aqui em Barbacena. Então, assim, a gente desafoga o PA lá do Hospital Regional, que é a referência e que é de responsabilidade do município também, e a gente precisa promover a saúde, porque a gente fala muito do tratamento de doença, mas a gente precisa promover saúde. E promover saúde, lógico, é uma política transversal, que envolve educação, envolve esporte, cultura, lazer. A gente precisa de ter mais ações preventivas. Então, aumentar as campanhas, né, de conscientização com relação à vacinação, é um mal que a gente tem no Brasil, né, no mundo até hoje, né, com essas campanhas negacionistas, falando contra a vacina. A promoção da saúde, a prevenção, ela é muito mais barata e muito mais efetiva do que o tratamento. E a gente sabe que o tratamento em saúde é muito caro. Então, a gente aumentar esse atendimento na saúde, na atenção primária, que é a principal função do município, né, nessa gestão tripartite, é algo que nós queremos, aumentando as equipes de saúde da família, aumentando as unidades básicas de saúde, né, concluindo essas obras que estão inacabadas. Óbvio que vamos precisar fazer uma
uma averiguação da situação, porque houve depredação, houve uma deterioração por causa do tempo que essas obras estão paralisadas. E aí, obviamente, a gente precisa ver ao certo, aí eu não sou engenheiro, aí os técnicos que podem falar melhor, se dá para retomar de onde está, se precisa começar do zero de novo, enfim. Mas o que não pode é ficar aquele dinheiro desperdiçado, né, e aquelas pessoas desassistidas. Uma questão que é muito reclamada pelas pessoas é a questão do tempo. Tempo de espera de exame, tempo de espera de atendimento. No seu plano de governo, tem lá um item lá, criar serviços especializados para redução do tempo de espera para acesso a consultas e cirurgias. Como que seria feito isso? Então, como já houve no passado, né, houve convênios com laboratórios daqui do município e nós queremos retomar esses convênios para que nós possamos, lógico, né, o município pagando por esse serviço, para que nós possamos fazer com que esses exames laboratoriais, principalmente, sejam mais ágeis. Porque o que nós ouvimos muitas vezes reclamação das pessoas é que assim, ela consegue a consulta ali na unidade básica de saúde, ok. Aí às vezes é encaminhado para o centro de especialidades médicas. Aí demora um tempo para ser atendido. Aí quando consegue ser atendido, pede um exame. Aí demora mais um tempo para o exame. Aí depois precisa voltar no especialista, quando volta às vezes o exame já perdeu validade. Então a gente quer agilizar isso, utilizando essa rede que nós já temos aqui no município, que nós temos, né, como Barbacena é uma unidade, uma cidade de referência nessa área de saúde, nós temos muitos laboratórios aqui e o município pode, né, ser parceiro desses laboratórios. Muitos, a gente sabe que investem, né, justamente para ampliar essa rede, para aumentar esse atendimento. E nós queremos que o município seja parceiro mesmo, né, que utilize dessa rede para agilizar mesmo essa resposta, né, ao cidadão e à cidadã. A gente está com quase 19 minutos de entrevista. Passa rápido. Passa rápido, né? Então vou passar para o Braulio aqui para a gente já tocar outro assunto. Vamos lá, Felipe. É a questão de água, né? Lá no Flagrante BQ a gente tem recebido muitas reclamações sobre falta de água no Barbacena. A gente sabe que a gente está num momento complicado de seca, né? Mas isso aí é uma falta o ano inteiro, né? Então, assim, tanto em relação à Copasa quanto ao SAS. Sim. Né? Como o senhor pretende abordar essa questão e garantir que a população tenha acesso adequado e constante desse abastecimento de água? Boa. Vamos lá. Primeiramente, né, foi aprovado agora recentemente na Câmara Municipal a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que inclui, inclusive, a questão do tratamento de água, a construção de novos reservatórios, enfim. Então, o primeiro ponto é garantir que esse plano, de fato, seja executado, né? Não adianta você ter o plano que fica só no papel, ele tem que ser implementado. Um plano que foi feito, né, com os técnicos do SAS, então são pessoas qualificadas que elaboraram esse plano que vale para os próximos 20 anos, se não me falha a memória, 10 ou 20 anos, agora me falhou a memória. Mas, enfim, nós temos ali ações de curto, médio e longo prazo, algumas delas já com algumas previsões orçamentárias, outras ainda não, mas o que nós precisamos primeiro é garantir a implementação desse plano, que é um documento formal que foi aprovado na Câmara Municipal e que tem lá justamente essas diretrizes para garantir o fornecimento de água, não só de água, aí entra também a questão de tratamento de esgoto, enfim. E lá tem a previsão de construção de novos reservatórios, ampliação da rede. Agora, tem uma questão aqui em Barbacena, é que nossa rede de distribuição de água ela é muito antiga, né? Então temos algumas regiões que o encanamento ainda é de amianto, coisa que é super ultrapassada. E aí, nisso a gente tem um desperdício muito grande de água. Então a gente precisa, com os técnicos que nós temos no SAS, e também, obviamente, cobrar isso da Copasa, que é uma concessão, né, de uma parte da cidade, que dê a manutenção e que faça essa renovação da distribuição, da rede de distribuição, justamente para diminuir esse desperdício. Porque o volume de captação, pelo que nós conversamos com pessoas entendidas do assunto, aí obviamente são dados técnicos que eu nem vou aqui ousar falar em números, mas quando a gente conversa com pessoas que entendem do assunto, eles falam que o volume captado hoje ele é suficiente para atender a população. Só que a gente tem uma perda muito grande na distribuição. E aí é água que já foi tratada e é caro esse tratamento, né, com todos os processos físicos e químicos que nós temos lá no tratamento. A gente está desperdiçando, está literalmente a água indo pro ralo abaixo. Então, o que a gente precisa é diminuir essa perda, que, salvo engano, hoje está na ordem de 40%. Então, assim, é um sistema
muito pouco eficiente. Então a gente precisa melhorar essa eficiência e, óbvio, aumentar esses reservatórios nos pontos mais críticos, né, onde nós constantemente temos observado falta de água. Essa semana mesmo nós ouvimos frequentes reclamações lá na região do Nova Cidade, na região do Monte Mário. Os bairros mais altos tradicionalmente já sofrem, né, com esse problema. Mas outras regiões que também nem são tão altas assim, mas também estão tendo esse problema justamente por conta, seja porque a rede ainda não foi ampliada, ainda não chegou, ou seja por causa desse desperdício. Se eu não falasse com servidores públicos aqui, eles vêm aqui na porta e me batem. Então, e o nosso tempo está andando, queria falar sobre essa questão dos servidores públicos, mais especificamente sobre alguns assuntos. Primeiro, a revisão do estatuto, revisão do estatuto mesmo, né? Uhum. E outra coisa, que tem muita gente falando, eu já vi você falando, os candidatos estão falando, o piso do magistério. Sim. E a lei do Pode-Giz. Ótimo. Vamos lá. Existe hoje em estudo uma revisão do Estatuto dos Servidores, tem uma comissão, inclusive, estudando esse assunto. Temos algumas reivindicações, temos visto algumas reivindicações do sindicato da categoria para participar dessa comissão. Já há uma resposta por escrito, inclusive, negando essa participação, que eu, particularmente, considero algo como absurdo. Inclusive, houve na resposta por escrito do secretário de gabinete do prefeito o termo que agentes externos não seriam adequados nesse momento. Eles alegam que já foi feita uma consulta por meio de um aplicativo e tudo mais, mas nós entendemos que seria importante a presença de representantes do sindicato da categoria nessa comissão para debater justamente esse conjunto de proposições que foram coletadas pelo aplicativo, enfim. Acho que faltou diálogo nesse sentido e o nosso compromisso caso essa reforma não seja feita agora nessa gestão, no nosso governo nós podemos fazer essa revisão do estatuto, sim, que é necessária a atualização de algumas coisas que estão defasadas de fato, mas com um amplo debate com a categoria. Então esse é o ponto 1. Assim como uma eventual reforma administrativa também. Só continuando, o que você já visualizou alguma coisa dentro daquele estatuto que está muito por fora, que precisa de estar atualizado? O que você imagina? Porque as pessoas com quem a gente conversa tem muito medo do que pode vir. Sim. Por isso que é importante ter esse diálogo franco com a categoria, com os representantes da categoria. Tem ali algumas situações de cargos que não existem, assim, que já não tem mais na função. Datilógrafo. Não faz o menor sentido. Então é nesse sentido, é uma atualização mesmo, mas ela tem que ser dialogada justamente porque, assim, quando a gente desconhece o que está sendo debatido, isso gera medo, isso gera insegurança. E a gente não quer insegurança, a gente quer, pelo contrário, a gente quer dar segurança para os servidores e para as servidoras. Com relação ao piso do magistério, o nome já fala, é piso. É o mínimo que uma categoria deveria receber para exercer aquela função. E a gente sabe que aqui em Barbacena os professores P1 não recebem ainda o piso. Então esse é um compromisso nosso, até como professor seria uma coisa absurda se eu não tivesse um compromisso como esse. Eu sempre falo que eu acho um absurdo ter diferença salarial de professores de educação básica, de ensino médio, aliás, ensino médio é educação básica, do fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Porque todos têm sua importância, desde a creche até o ensino superior, o curso técnico, todos têm sua importância, todos são professores e todos têm ali seus desafios, as dores e delícias da profissão, né? Vamos falar assim. E qual que foi a terceira? O Pode-Giz. O Pode-Giz, hoje, ele tem sido questionado pela atual gestão. Isso tem gerado uma certa apreensão, né, nos professores, principalmente os mais antigos, já que existe uma lei municipal em vigência, ela não foi revogada, que garante a incorporação desse único incentivo à docência para os servidores com mais de 20 anos de contribuição. Então, nós entendemos que é um direito adquirido hoje. Lógico que qualquer revisão de benefício, por isso que é muito importante ter uma revisão também do plano de cargos e salários, criar, né, um plano de cargos e salários que seja mais adequado aos dias de hoje, para que nós possamos atender as demandas dos servidores, mas também sendo responsáveis com o município, com a lei de responsabilidade fiscal. O Braulio, ele é advogado, então ele foi incisivo na questão do Simples, e eu trabalho na área financeira. Então, para mim, entrou, tem que ter dinheiro para pagar. Tem que ter dinheiro, com certeza. Vocês fizeram esse levantamento? Sim, porque existem recursos, né, do Fundeb que são para o pagamento.
dos servidores da educação, não só professores, aí são servidores de maneira geral, e nós entendemos que diminuindo também o número de cargos comissionados, número de cargos contratados, tendo aquele Estado do tamanho necessário, a gente consegue fazer esse equilíbrio de contas, né? Porque a gente tem compromisso com a responsabilidade fiscal também, é dever do gestor ter esse compromisso, então não vai ser diferente conosco. Fazendo essa readequação do plano de cargos, fazendo essa readequação do número de contratados, comissionados, enxugando um pouco a máquina desses cargos, principalmente aqueles que oneram mais o município e muitas vezes devolvem muito pouco para a sociedade, a gente consegue fazer a economia necessária para garantir esses direitos dos servidores. Não, já foi. Sobre essa questão aí, essa verba que vem, igual você falou aí do piso, né? Ela vem do governo federal. Isso. Então, assim, você acha que você, como um candidato do PT, então está alinhado com o presidente Lula? Então seria mais fácil de vir essa verba ou já vem essa verba? Essa verba já vem. Isso aí independe de quem estiver no governo. Essa é um recurso que já vem, é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um repasse do governo federal para o Estado e do Estado para os municípios. Então, independentemente de qual governo seja, esse recurso chega aos municípios. Houve até uma situação aqui em Barbacena que o Conselho do Fundeb identificou pessoas que não estavam ligadas à educação recebendo. Então, o próprio Conselho do Fundeb identificou isso, cobrou e houve como é que fala? Um ressarcimento ao erário, né, desse recurso público que deve ser aplicado em trabalhadores da educação. Não pode ser para a cultura, não pode ser para as outras áreas que estão ali hoje dentro da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né? Então, ele tem que ser para trabalhadores da educação, sendo professores, sejam auxiliares, enfim. Felipe, a gente está chegando no fim, mas eu tenho uma pergunta aqui que toda hora chega para a gente, que é o caos do trânsito de Barbacena. Hoje ele chegou atrasado aqui por causa do trânsito. Sim. Qual que é a sua proposta para o trânsito? Precisar que você seja bem sucinto para a gente poder encerrar essa entrevista. De maneira muito rápida e objetiva. Precisamos melhorar a qualidade do serviço de transporte público, né? Então, fazendo com que os horários sejam cumpridos, observando os horários de pico, né? Quais linhas podem atender melhor. Existe um plano de mobilidade urbana em estudo, ele ainda não foi apresentado à Câmara Municipal, mas ele pode também melhorar no sentido de sinalização, da correção de alguns gargalos que nós temos, como aqui perto de nós, né? O Pontilhão é um gargalo. Mas, enfim, melhorando o transporte público, a gente consegue diminuir um pouco esse estrangulamento, porque não dá para ter um sistema de transporte baseado no transporte individual. Barbacena tem hoje, se não me falha a memória, 76 mil veículos cadastrados. Aí veículos envolve tudo, né? Mas é quase um carro para cada 2 habitantes. Então não dá. Qualquer cidade no mundo que se basear no transporte individual está fadada a um trânsito caótico como o nosso. A produção vai me matar aqui, mas é porque um negócio na sua proposta de trânsito que me chamou muita atenção, que é estudar a possibilidade de criação de prédios garagens no centro da cidade. O que é isso? Os edifícios garagens são prédios, né? São garagens de Mas a prefeitura faria isso? Não. A prefeitura ela entraria como uma incentivadora de utilização de algumas áreas públicas não, algumas áreas no centro da cidade, para diminuir um pouco esse número de carros que tem parado nas ruas da cidade. E outra coisa que a gente pode estudar também, a viabilidade, é do estacionamento rotativo. Porque quem tenta estacionar no centro sabe o que é a dificuldade de achar uma vaga. Então é uma forma da gente melhorar um pouco a mobilidade. E lembrar que todo mundo, antes de ser motorista, é pedestre. Então a gente tem que focar muito na questão dos pedestres. 1 minuto para você. Vamos fazer um exercício de futurologia. Sim. Você foi eleito 4 anos depois, final lá de 2028, se eu não estiver enganado. Estou certo, 2028, né? 2028, 31 de dezembro. Está lá na Folha de Barbacena, no Flagrantes BQ, o título da matéria do seu legado. Qual que você queria deixar? Eu quero que essa cidade tenha creche para todas as crianças de 0 a 3 anos hoje. Eu quero que essa cidade tenha áreas de lazer. Eu quero que essa cidade tenha uma saúde que realmente atenda as pessoas, que as pessoas tenham orgulho de morar em Barbacena por ter oportunidade, por poder se desenvolver aqui, sem ter que ir para fora, sem ter que buscar fora. Se quiser sair, que seja por opção, mas não por necessidade. Eu quero que uma cidade realmente acolhedora, uma cidade para todos,
como diz o nosso slogan de campanha. 32 minutos cravados. Só 2 minutos, viu, produção? Não me matem. Felipe, muito obrigado por ter vindo. Boa sorte nessa campanha. Temos aí mais 2, 3 semanas pela frente. E o jornalismo da Folha de Barbacena, do Flagrantes BQ, vai estar acompanhando de perto esse momento eleitoral. E caso seja eleito, estaremos próximos também cobrando as promessas de campanha. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo o Flagrante, Folha de Barbacena, toda a equipe que está aqui nos bastidores e parabéns pela iniciativa e que nós tenhamos uma boa eleição com alto nível de propostas, debates, enfim. A gente tinha muito assunto ainda para poder tocar, mas 30 minutos, infelizmente, não deu para tocar tudo. Hoje, professor Felipe, amanhã a gente recebe o candidato do PSD, candidato à reeleição Carlos Du, e na quinta-feira o candidato Giovanni Cristo do AGER. Folha de Barbacena, eleições aqui.